Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Eu quero aproveitar logo para conversar aqui com a Dalcy Ricas. Dalcy, que é uma das responsáveis pela ANDA. Ô Dalcy, muito bem-vinda ao nosso programa aqui, Mente Aberta. E inicialmente explica o que é a ANDA, como é que começou a ANDA, para depois a gente conversar sobre o desastre de Mariana. Bem, inicialmente também quero agradecer o interesse da Rede Super, o espaço que nos é dado para falar sobre o assunto. A ANDA é uma entidade civil sem fins lucrativos, apartidária, ou seja, ela não tem nenhuma ligação com o poder público. E foi criada por um grupo de estudantes de Ciência e Biologia e Ciências Econômicas da UFMG, em 78, sob o princípio de que proteger o meio ambiente é através da conciliação entre as atividades produtivas, que são necessárias ao nosso bem-estar, o bem-estar da sociedade, e o uso correto e responsável com o futuro desses recursos naturais, solo, água, florestas, tudo que nós precisamos realmente para viver. Bem antes, então, da Eco 92, lá no Rio de Janeiro, né, da época do governo Collor, isso aí já... Sim, a gente juntou, né, a visão biológica dos estudantes de Ciência e Biologia, né, com o pessoal das ciências econômicas, porque você não pode separar o ser humano do meio ambiente. Você não pode dizer, eu estou aqui, o meio ambiente está lá. Nós fazemos parte dele. E o que nós fazemos com o meio ambiente que vai determinar se ele vai ser bem usado ou não. Então, aí você não pode desligar a proteção do meio ambiente das questões econômicas, sociais, culturais, porque a degradação não cai do céu. E eu imagino que sobretudo com a Revolução Industrial, século XVIII, XIX, começou um processo de degradação muito importante do meio ambiente, diante do próprio processo de fábricas, de busca de fontes de energia, carvão e coisas do tipo, o meio ambiente começou a ser destruído por causa do avanço do capitalismo, né? O Cássio, acelerou violentamente. Mas assim, para a gente ser fiel à história, lembrar assim, que a relação até agora da espécie humana com o meio ambiente não é uma relação de respeito. Né? A Ilha da Madeira, né? Ela chamava de Ilha da Madeira tanta floresta que tinha. Antes mesmo da Revolução Industrial, as florestas tinham sido todas detonadas por Portugal. Então, assim, a relação não é de respeito. O ser humano se coloca fora do ambiente. Agora, a Revolução Industrial, né, que trouxe a mecanização, inclusive, que permitiu aumentar a população de forma explosiva no planeta, por causa da mecanização da agricultura, da produção de alimentos e do progresso da medicina, que eram fatores inibidores. Então, assim, realmente, assim, o que nós fizemos, digamos assim, em 5.000 anos, nós estamos fazendo em pouco mais de 3 séculos. Concentrou o processo de destruição, né? Acelerou. Quer ver, a tecnologia tem o seu lado bendito. Claro, né, nós temos a medicina hoje que nos protege tantas doenças, nós temos a produção agrícola, graças à mecanização, mas o seu lado maldito também é isso. Coisas que acontecem hoje, como a ruptura da barragem da Samarca. De Mariana, da Samarca em Mariana. Mas no caso da ANDA, antes de entrarmos em Mariana, e da barragem, é claro, a ANDA ela é uma sociedade civil, ela não tem vínculo com órgãos governamentais. Exatamente. Mas qual que é a influência que ela pode ter em decisões, por exemplo, que o governo toma com relação ao meio ambiente? Pois é, Cássia. Numa democracia, pressupõe-se, né, que todos os setores da sociedade, né, tenham voz, né, do que se refere a políticas públicas. Tanto a iniciativa privada quanto a sociedade de forma geral. Toda democracia, os Estados Unidos é um bom exemplo. Os Estados Unidos têm milhares de organizações não governamentais. Eu conheci uma organização não governamental em Washington, de defesa da criança. Para você ter uma ideia, naquela época que eu fui lá, já tem uns 15 anos, ela tinha 1 milhão de associados. Uau! Então, assim, a sociedade... Terceiro setor, não tinha nada a ver com isso. Terceiro setor. A sociedade civil nos Estados Unidos é muito forte. No Brasil, depois do intervalo de 30 anos da ditadura militar, essa situação começou a mudar. Mesmo assim, a sociedade ainda é bastante fraca e ela enfrenta ainda, infelizmente, um resquício político, histórico, de muita resistência por parte do poder público no que se refere à participação da sociedade em decisões de política pública. Mas uma democracia só é democracia realmente quando ela tem aberta a participação da sociedade civil em todas as políticas públicas. E aí, obviamente, seja no legislativo, através da participação lá na Assembleia, seja pressionando o executivo das diversas formas, para que as políticas públicas realmente sejam públicas.
A gente brinca, Cássio, que nós exercemos o nosso direito de jus esperneante, ou seja, espernear. Aí a gente conta com o apoio da imprensa, que divulga as denúncias, tanto da ANDA quanto de outras entidades. Hoje as redes sociais também fortaleceram muito a manifestação popular. Nas redes sociais o pessoal se manifesta, xinga, reclama, critica, propõe. Então, é realmente um avanço. Mas eu te confesso que ainda é insuficiente. Nesse momento, por exemplo, nós enfrentamos uma típica restrição democrática. O governo de Minas mandou à Assembleia um PL modificando leis ambientais em Minas, e mesmo diante do desastre que aconteceu na Samarca, ele não quer recuar. E assim, nós tivemos uma audiência pública somente para um projeto de tanta importância. Então, assim, é um cerceamento muito grave que mostra que nós estamos longe de dizer que nós temos uma democracia plena, realmente. Agora, pensando no que aconteceu com a Samarco, né, como você enxerga, vocês da ANDA enxergam a reação popular diante do fenômeno, do fato? Você acha que é uma comoção pontual ou você acha que isso foi um marco, isso foi um divisor de águas na história aí da relação da população com o meio ambiente? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que, primeiro, é uma comoção pontual, porque parece que isso é uma característica de nós, seres humanos, só reagimos a tragédias assim, absurdas, a coisas que nos chocam. E também eu acho que há muita gente que hoje realmente está, né, sendo informada pela mídia, chocado, espantado, indignado com o assunto, que realmente a tendência é esquecer o assunto. Mas eu acho que também há outros setores, como as organizações não governamentais, o Ministério Público, técnico do Estado, que não querem que o assunto seja esquecido. Não para ficar lamentando, nós temos agora que pensar como nós vamos resolver essa tragédia, como nós vamos minimizar os impactos dela, mas para que ela se torne realmente um marco na política ambiental de Minas Gerais. Na verdade, desculpe, na política ambiental e econômica, porque as duas coisas estão interligadas. Porque essa tragédia, ela, de certa forma, pode dizer que ela protagoniza o princípio do desenvolvimento a qualquer custo. Porque a tese do desenvolvimento sustentável, ela está muito nos livros, na academia, está muito dita, né, nas universidades, mas desenvolvimento sustentável implica em preocupação com o meio ambiente associado ao lucro, não há negação do lucro. Exatamente. Agora, com relação à mineração, como é que se consegue um desenvolvimento sustentável? Se a mineração numa visão muito do leigo, uma atividade extremamente predatória, porque a mineração é predatória, da sua origem, não é? Na verdade, Cássio, se a gente for pensar bem, tentando botar os pingos nos is, qualquer atividade, se for encarada sob esse prisma, é predatória. Por exemplo, quando a gente constrói nossas casas, nós estamos utilizando a areia que é minerada dos rios. Nós temos tijolo que tem mineração de argila, que usa lenha para secar o tijolo. Nossos eletrodomésticos, né, vêm do aço, da mineração. As nossas mesas vêm da madeira, muitas delas vêm da derrubada da floresta amazônica, que já foi da Mata Atlântica. Então, assim, toda atividade humana, por menor que seja, ela depende dos recursos naturais. Então, assim, não há como você pensar numa sociedade sobreviver se não tiver realmente uso dos recursos naturais. A diferença é a forma de utilizar os recursos naturais. Ou seja, para usar, nós temos que modificar o meio ambiente. Nós temos que abrir estradas, temos que ter mineração, temos que ter um monte de coisa. Mas o problema é como nós fazemos isso. Sabe? A mineração, como outras atividades, como a agropecuária, como a abertura de estradas, como siderurgia, ela traz consigo impactos potenciais muito grandes. E que tem que ser muito bem avaliados para ver se é possível realmente que ela seja ou não desenvolvida. Não há mineração de ferro sem geração de rejeitos, porque você tem que separar o minério da areia e o minério da terra. E essa terra e essa areia que é separada é que é o rejeito. Disponibilizar esse rejeito de forma segura é o grande desafio. Eu, como ambientalista, diria que nós temos que abandonar definitivamente a ideia de mineração com barragem. Nós temos que correr atrás, empresas de poder público principalmente, no sentido de buscar novas tecnologias que elas não vão parar a mineração. Mas eu acho que isso aí devia ser banido agora da nossa história, não podemos mais correr risco. Porque o minério de ferro está no quadrilátero ferrífero, que é caracterizado por montanhas, por vales. Então, assim, qualquer barragem, ela traz risco. Essa região central de Minas Gerais, onde está Belo Horizonte, ela está no quadrilátero ferrífero. Exatamente. A região central de Belo Horizonte, aí envolve Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, São Gonçalo do Rio Abaixo. Todas essas áreas onde ocorre minério de ferro, em maior quantidade, é chamado de quadrilátero ferrífero. A parte mais alta, em termos de relevo, é Belo Horizonte?
Possível, não, Belo Horizonte está o que está 800 metros de altitude. Nós temos altitudes maiores, aqui mesmo na Serra do Curral, né? Não, mas eu digo que onde há mineração. Sim, altitudes mais altas do que Belo Horizonte. Sim. Mas então há risco, por exemplo, de uma barragem atingir a região metropolitana? Eu estou perguntando até porque um ouvinte no rádio um dia fez essa pergunta. Não, né? Eu teria que pensar se há alguma barragem aqui. Eu acredito que não, porque as maiores barragens, elas são da Vale, que é a maior mineradora do estado. E a Vale tem diversas minerações aqui. Mas os mananciais de Belo Horizonte, por exemplo? Seria possível? Deixa eu ver. Nós temos Capão Xavier, que não tem barragem. Rio Manso? Não, Rio Manso, ameaça a barragem de Rio Manso é por outras atividades. Tem mineração, mas mineração de argila, principalmente, sabe? Que realmente estão degradando o rio, mas não é mineração de ferro, não. Acho que no que se refere aos nossos... nós temos, Cássio, muitas minerações marginais ao Rio das Velhas. Ao Rio das Velhas. E o Rio das Velhas, a estação de Bela Fama em Nova Lima, ainda é a maior fonte de captação de água para Belo Horizonte, para a região metropolitana. E a mineração de quê? Lá tem diversas minerações. Tem argila, tem mineração de ferro, tem manganês, e tem muita agricultura mal feita, muito loteamento, muito lixo que a população joga, muito esgoto. Tanto é que quando a Copasa retira a água em Bela Fama, a primeira coisa que ela faz é retirar toneladas de lixo. Meu Deus. Aí o processo é muito mais caro. Quem paga somos nós. Claro que ela embute na conta. Se nós tivéssemos um Rio das Velhas limpo, preservado, o processo de limpeza e potabilidade da água para que ela não faça mal à saúde seria muito mais simples. Por falar em potabilidade da água, algo que tem preocupado é o impacto na água do Rio Doce do que aconteceu com a Samarco, com a represa da Samarco, essa barragem da Samarco. A gente pode ter esperança de que num curto espaço de tempo, 1 mês, 2 meses, a água do Rio Doce volte a ser potável, volte a ser consumida pelas cidades que estão no Vale do Rio? Na verdade, a água do Rio Doce não é potável mais. Talvez ela seja potável que próxima às nascentes, mas quando ela começa a passar pelas cidades, ela não é potável, principalmente pelos esgotos, né, que as cidades jogam. Mas o tratamento torna a água consumível. Não, claro, é perfeitamente possível tratar. Tanto é que Valadares até voltou ao abastecimento porque estão utilizando uma nova técnica. Agora, o tempo de fazer com que... Primeiro, eu nem sei se o Rio Doce, porque o Rio Doce, na verdade, o Rio Doce é uma tragédia silenciosa. Antes mesmo da ruptura da barragem, ele já está um rio semi-morto. Estava agonizante. Para você ter uma ideia, até poucos anos atrás, o Rio Doce empurrava o Oceano Atlântico. Hoje o Oceano Atlântico empurra o Rio Doce para dentro. De tanta terra... Linhares? É perto de Linhares, que ele desaguava no mar. Então, assim, ele por si já é uma tragédia. Essa lama que desceu da Barra da Samarco é mais um golpe mortal no rio. Aí a primeira pergunta é assim, será que o rio vai voltar a permanecer essas condições que ele já estava antes, já eram ruins, ele vai voltar? Eu não acredito não. Porque mas não é por estiagem, não é por uma questão do aquecimento global, porque às vezes a impressão que a gente tem, pelo menos assim, então os órgãos governamentais federais dizem sempre o problema é da economia externa, é do aquecimento global, nunca são ações Não, a realidade é o seguinte, as alterações climáticas, elas realmente trouxeram diminuição das chuvas e concentração em curtos períodos. Tanto é que a gente lembra, né? Novembro era um mês que às vezes chovia o mês inteiro, né, Cássio? Então é o seguinte, agora, resolver o problema das alterações climáticas não depende só do Brasil, depende de todos os países. Mas há fatores pontuais que se juntam a essa situação e pioram. Então, assim, quando nós temos... O telespectador pode observar, quando mostrar imagens do Rio Doce, observa como é que estão as margens do rio, totalmente depredadas. Às vezes não tem 1 centímetro de mata ciliar, que é aquela faixa de floresta que protege a margem do rio. Então, assim, o desmatamento, o mau uso do solo, a construção de cidades na beira do rio, como por exemplo, o caso de Manhuaçu e de outras cidades, isso são fatores que decretaram a morte do rio e que agora têm sido violentamente agravados pela alteração do regime de chuvas. Sabe, Cássio, são poucas pessoas que sabem o que é uma área de recarga. Você sabe o que é uma área de recarga, não sei. Cássio? Pois é. Uma área de recarga é o seguinte, a água, ela nasce do solo. Então, se você tem um rio que nasce, por exemplo, aqui, a nascente está aqui. Essa área que está aqui em volta é a área onde a chuva vai cair, vai se infiltrar
vai abastecer o lençol subterrâneo que está aqui, e aí ele vai encher e vai sair. Quando essa área que está toda desmatada, o solo está duro, a chuva cai, escorre e vai embora, e aí as nascentes começam a secar. Essa é uma das grandes causas, não estou falando que seja a única, que está causando a seca de dezenas, centenas de nascentes no estado. Mas então essa lama que desce pelo Rio Doce, né, eu não sei realmente quanto tempo mais vai descer, mas ela está prejudicando também essa própria mata, ou essa região onde já tinha essa mata ciliar. Porque essa lama vai causar ali um sedimento de alguns centímetros. E como é que vai ficar depois para plantas nascerem de novo? Sim, boa parte do Rio Doce, fora das áreas urbanas, elas estão ocupadas com culturas de produção de alimentos, ou então capim, pagado. É um dos grandes problemas, o pisoteio do gado e o capim. Agora, a vegetação, seja capim ou alguma pouca mata ciliar que ainda exista, ela vai ter muita dificuldade de romper essa camada de lama. Não vai ser fácil. E o leito do rio? O leito do rio, digamos assim, que ele foi mais um golpe. Há lugares que a fundura do Rio Doce está assim. Meu Deus. A fundura média do Rio Doce era em torno de, se não me falha a memória, 3 metros. Hoje é 90 centímetros. Ixi. Então, assim, essa lama vai contribuir, infelizmente, para piorar ainda mais a situação, porque certamente o rio não tem mais forças para levá-la toda para dentro do mar. Mas e aí vem aquela pergunta que não quer calar, né, Dalcy? A gente deve torcer para que chova ou para que não chova? Para que tenha mais... Porque se chover vai ter mais água, a lama vai embora mais rápido, mas se chover muito, a ameaça de outras barragens se romperem aqui. Como é que faz? Se há realmente ameaça dessa outra barragem, como estão falando, de ruptura, a chuva pode realmente contribuir para isso, né? Em termos globais, nós temos que ter chuva, inclusive por causa dos mananciais, porque o problema da água vai continuar. Se não encher os mananciais, nós vamos ter racionamento e vai piorar essa situação. Então, aquele negócio, pontualmente a gente fica preocupado porque vai dificultar os trabalhos de resgate das pessoas, dos animais, de recuperação. Mas, por outro lado, a chuva, além de abastecer nossos mananciais, ela pode apressar realmente, levar essa lama para o mar, e, digamos assim, melhorar um pouco ou tornar menos piores as condições para que a natureza comece a fazer seu trabalho. É claro que não vai ser só a natureza, não. A Samarco tem responsabilidade objetiva, ou seja, por negligência ou não, ela é responsável por reparar todos os danos causados. Pois é, na visão da ANDA, vocês entendem que foi uma eventualidade, um acidente de percurso, ou a responsabilidade da Samarco e dos seus técnicos na ruptura da barragem? Pois é, Cássio, é uma opinião difícil de dizer. Primeiro porque eu não sou técnico em barragem. Ser técnico em barragem existe muito estudo e muita experiência. Então, acho que a posição mais prudente é esperar realmente o laudo de quem pode dizer com segurança foi negligência ou não foi negligência. Agora, se foi negligência, é muito pior a tragédia, porque poderia ter sido evitada. Sim. Então, assim, é para lá de imperdoável. Se foi por fatores não controláveis no processo, de qualquer maneira, foi uma tragédia e que aponta para o que eu disse no início. Não dá mais para manter barragem desse tamanho, ameaçando se romper de repente e acontecer uma tragédia. Mas ainda existem barragens, Dalcy, e aí vem a questão. Como fazer? Porque, por exemplo, o primeiro povoado que foi mais severamente atingido ficava a poucos... 2 quilômetros, Bento Rodrigues. Como é que é o nome da cidade? Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. É um distrito. Mariana. Mas há um outro povoado um pouco mais abaixo... Barra Longa, 60 quilômetros, uma cidade foi atingida. Paracatu também, Paracatu. Pois é. Essa lama descia com a velocidade, 2 quilômetros, ela logo chegou em Bento Rodrigues, foi um desastre. Mas 60 quilômetros, dava tempo da cidade ser avisada. Eu estou pensando nas pessoas. Isso foi um erro estratégico da Samarco. Foi. É o que tem que ser comentado, que o plano de contingência, porque como você disse, para o meio ambiente não adianta nada. Não tinha tecnologia que impedisse a descida da lama. Mas para o salvamento de pessoas, para prever, no caso de Barra Longa, por exemplo, que teve mais tempo, poderia ter se evitado maiores danos às famílias e tudo. Infelizmente, mostrou... Mas quem teria que fiscalizar a existência de um plano de contingência? Não é a ANDA é do terceiro setor. Não temos nem competência para fiscalizar. Você não tem competência. Que é o Ministério Público, é a Secretaria de Meio Ambiente... Na verdade, o Ministério Público também não é a competência dele fiscalizar, ele não foi estruturado para isso. Ele está exercendo o seu papel agora de responsabilizar a empresa, né? Agora, a segurança da barragem, se a responsabilidade primeira por lei federal é do Departamento Nacional de Produção Mineral. Se havia fiscalização, nós não sabemos. Mas tinha que ter. Claro que tinha que ter.
Agora, para fiscalizar uma atividade, por exemplo, sua, eu tenho que saber igual ou mais que você, concorda? Claro. Senão você vai rir na minha cara, se eu for falar besteira com você. Então, agora, e o plano de contingência também tem quase certeza que também caberia ao DNPM, porque ele está ligado diretamente à segurança da barragem. Entendo. Então, ou seja, deveria se saber exatamente o que fazer no caso de uma ruptura, que além da vigilância e do monitoramento constante, qualquer sinal deveria ser dado alarme para que todas as providências fossem tomadas e certamente impedir o que talvez as mortes fossem possíveis, sabe, Cássio? Porque tinha gente no caminho realmente da barragem. Mas certamente os danos materiais às cidades que ficavam abaixo poderiam talvez serem minimizados. E em termos ambientais, em termos da fauna silvestre, em termos da própria flora, qual que é o tempo para repor isso? Quando digo repor, entenda. Recuperar, né? Recuperar, porque o que morreu de peixe é uma coisa absurda. Porque o peixe precisa ali né, de uma água. A gente supõe, ninguém nunca vai saber disso, que na descida da lama, porque o vale encheu de lama. E mais no alto da serra ainda tinha a presença de matas, de florestas. A gente supõe que muitos animais silvestres morreram sem nem entender o que tinha acontecido. Foi um arraso, animais e florestas morreram. E você nunca vai saber o que aconteceu. Os peixes agora estão aparecendo mais. Olha, Cássio, primeiro é preciso saber exatamente como que vai ser essa recuperação. Porque replantar florestas, ainda mais em áreas índias, é uma situação... É possível, sim. É possível, não é barato, mas a empresa é responsável por isso. O Rio Doce, quando a água voltar a ter uma capacidade mínima de suporte de vida, também o que se pode fazer é pechamento, ou seja, você produzir filhotes desses peixes, jogar dentro do rio. Essa turbidez da água, ela torna inviável a vida... Torna porque a turbidez é tanta, né, que ela impede a respiração dos peixes. Né? Ela não é um produto químico que consome oxigênio, mas ela impede. É uma coisa, você imagina você beber uma água lotada de lama. Os animais são como a gente também. Então, assim, os peixes respirando, aquilo ali acabou cortando o oxigênio e matou todos. Quais seriam, assim, as principais lições, Dalci? Se você pudesse dizer assim, olha, esse acidente gravíssimo trouxe algumas lições. Quais seriam as principais lições para a gente desse acidente? Olha, para a sociedade, eu diria o seguinte. Nós não somos só vítimas, nós somos sujeitos. Quer dizer, tudo que nós consumimos, tudo está embutido os recursos naturais. Até a mineração, né? Esse copo é mineração de areia, né? Essa cadeira que tem aço, que é mineração de ferro. Então, tudo que nós consumimos vem da natureza. Então, assim, não adianta só falar eu sou vítima, né? Eu sou sujeito que eu consumo. Então, assim, repensar o consumo é a participação de todo mundo. E, além disso, é o seguinte, tem um detalhe, sabe, Cássia? Aquilo que nós falamos no início do programa, a sociedade tende a esquecer essas coisas. Não pode esquecer. Tem que continuar pressionando pelas redes sociais, tem que continuar cobrando, tem que continuar acompanhando, tem que pedir novas audiências públicas para poder contar o que vai acontecer depois, se daqui a um ano está sendo recuperado. Para o governo, e que também vale para a sociedade de forma geral, o alerta deve ser o seguinte, não dá mais para promover esse desenvolvimento a qualquer custo. É preciso que a política ambiental não seja considerada mais secundária, não seja mais considerada a reboque da política econômica. Parece que é perfumaria, assim, no sentido... A política econômica está na frente. Não, elas têm que andar igual, juntas. A política econômica é importante, a ambiental também é muito importante. E para a iniciativa privada, independente de seja mineração, agropecuária, a lição devia ser aprendida assim, gente, não podemos mais correr risco. Sabe? Vamos agora desenvolver a nossa atividade da melhor forma possível. As licenças ambientais sim, que têm que ser concedidas com seriedade e têm que ser cumpridas com seriedade por aqueles que a conseguem. Perfeito. E falando nisso, eu lembro, sabe, Dalci, do que o texto bíblico diz lá em Gênesis, quando fala da criação do mundo e das responsabilidades que Deus deu para o homem e para a mulher, né, para a humanidade. E a expressão bíblica era que o homem deveria cuidar do jardim. Essa expressão cuidar do jardim é pelos teólogos essa ordem chamada de mandato cultural. O mandato cultural é o quê? O homem tem que cuidar da natureza. Cuidar do jardim é cuidar do meio ambiente. Ecologia está desde o princípio da Bíblia. Né? E essa prática predatória, essa prática de interferir no meio ambiente de forma irresponsável, ela é sim pecado, não tem outro nome para isso. Né? Às vezes a pessoa pensa que pecado só é mentir, só é adulterar. Destruir a natureza de forma irresponsável é pecado sim, é infringir o mandato cultural.
Por isso que a gente fica muito feliz de ter o privilégio de estar aqui com a Dalcy Ricas, que é da ANDA, né, essa associação aí que tem um trabalho que não tem vínculos lucrativos, não tem vínculos governamentais. Não tem vínculos políticos. Não tem vínculos políticos, mas tem um compromisso com a vida. Sim, né? sim. A gente quer parabenizar, viu, Dalcy, a vocês e colocar-nos assim à disposição, né? Porque nós temos essa responsabilidade social como mídia, né? de divulgar esses projetos e lutarmos para que esse impacto trágico do que aconteceu em Mariana não se repita, que a gente possa acordar. Sem dúvida. Cara, o papel da imprensa é fundamental. É um dos pilares da democracia. Eu tenho mais que agradecer todo o interesse, espaço da Rede Super para debater esse assunto, para levar informações corretas ao telespectador, para que as pessoas possam se posicionar. E dizer que a expressão cuidar do jardim é muito bonita. Linda, e né? reflete bem o que deve ser feito realmente. É e que a gente tem que fazer. Nos remete realmente a dizer que nós somos parte desse ambiente. Isso. Né? O nosso jardim é a natureza, porque nós precisamos dela para viver. Muito bonita. E se a gente não cuida do jardim, a gente vai acabar prejudicando a nós mesmos. Prejudicando nós mesmos. Olha, eu sempre falo o seguinte, se a Terra chegar a um ponto que não possa mais suportar a vida e tiverem conseguido, por exemplo, alguma coisa em Marte e sair aqui uma nave espacial, nós não vamos não. Só vai quem tem muito dinheiro. Ô, Dalcy, muito obrigado, viu, querido? Foi muito bom conversar com você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.